Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. Sempre uma honra, sempre uma alegria de nós estarmos aqui e podermos chegar a todos vocês que nos ouvem pela rádio e todos aqueles que nos acompanham através das nossas lives, que aquilo que a gente possa levar, né, a cada um seja palavras, né, de alívio, de fé, de esperança, mas principalmente palavras com uma base racional, que é o que nós temos hoje. Hoje nós estamos amparados pelo Evangelho de Jesus, né? Estamos amparados pela doutrina dos Espíritos, e aí então cabe a cada um de nós sermos sensíveis ao ponto de entendermos esse chamado feito pelo nosso irmão maior, chamado feito pelos nossos irmãos maiores da espiritualidade, para que cada um de nós tomemos as nossas cruzes e caminhemos, né, em direção à consciência de Deus, nosso Pai, que movimenta todos esses mundos, né, poderíamos assim dizer. Então, sempre uma honra. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. É isso aí, o nosso objetivo é compreender, né? Porque fazemos parte de um processo muito grande e sabemos dele muito pouco. Então, compreender esses significados da vida e, através dessa compreensão, nos inserirmos nela como trabalhadores ativos, pois a capacidade que nós temos é essa, de trabalharmos ativamente, para que através desse trabalho a gente também cresça em todos os âmbitos que nos proporciona essa grande obra. Então, a gente repete frequentemente a questão de Jesus, a questão do Evangelho, porque são questões básicas. Enquanto nós não entendermos esses significados, a nossa vida ela vai num compasso muito lento. E as explicações foram nos dadas há muito tempo por ele, com uma abrangência que atravessa séculos, milênios. Então, por que que ele trouxe essa verdade? Trouxe porque estávamos aptos a começarmos a compreender. Ainda não compreendemos, mas temos a capacidade para. Óbvio que depende muito da nossa vontade, do nosso interesse em descortinar esses véus que muitas vezes nós fazemos até questão de mantê-los, porque é confortável vivermos uma vida alienada da verdade espiritual. Então, como espíritos eternos e que continuam num processo indo e vindo, absorvendo, compreendendo, mesmo que lentamente, temos essa grande possibilidade ao alcance das nossas mãos, que é o Evangelho. Mas a gente sempre diz assim, mas o Evangelho é uma leitura que eu não compreendo. Mas dá para buscar a compreensão. Eu não compreendo, mas É, tem muitos que sabem mais do que eu. todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante a um homem, né, que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, vieram as tormentas e não aconteceu nada. Agora, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem insensato, né? Insensato, que não usa do senso. E aí ele construiu a casa dele sobre a areia. Veio a Base chuva, frágil. veio os ventos e derrubou a casa, e a sua ruína foi grande. Então, nós não entendemos a profundidade dentro da simplicidade. Uhum. Porque é uma historinha muito simples, né? Ilustrando aquilo que tu vinha falando. É uma história muito simples. Jesus diz, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí, então quer dizer que nós temos que ir para a igreja. Não obrigatoriamente, né? Então, construirmos a casa na rocha é
nortearmos as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, palavras, num princípio de lei, que é eterno, e que não foi inventado por Jesus. Né? Jesus só veio como modelo. Né? São leis naturais. A tal ponto que a lei da reencarnação é uma lei natural, né? Que está na natureza. E que povos antigos a compreendiam muito mais do que nós hoje. Bom, eu falei quinta-feira, né, de um adolescente que me visitou e nas minhas costas tinha um relógio de analógico, né, com os números. Ponteiro. De ponteiro. Ela não sabia as horas. Não sabia ler, interpretar. Não sabia interpretar um relógio. Aí eu peço, de que planeta ela veio ou em que planeta ela está? Ou em que planeta nós estamos? Né? Qual é que é o nosso... Aquilo que a gente tanto fala aqui, né, e que também, às vezes, a gente não entende, quando o cara chega para Jesus e diz, né, o que faço para ter a vida eterna? Porque Jesus promete vida eterna. Jesus é, né, essa promessa. E aí Jesus diz, o que está escrito na lei? Né? Então, quer dizer, se tu não lê nem um relógio, como é que tu vai compreender o resto das coisas mais sutis do dia a dia? Como é que tu vai sentir o teu coração? Como é que tu vai sentir a tua mente? Como é que tu vai medir, né, as coisas se tu, de repente... Então, são tempos necessários, né, e tempos abençoados, onde que nós temos toda uma estrutura de conhecimento. Eu não digo nós aqui, nós, humanidade, nós temos uma estrutura de conhecimento, até hoje a nível de inteligência artificial, espetacular. Espetacular. Que nos traz a explicação com palavras mais contemporâneas, porque a gente diz, eu não entendi. Tá, mas hoje tem a explicação. Sim. E o que tu citou antes, que ele disse, né? Ouve as minhas palavras e as pratica. Então, essa parte do praticar é o que nos falta, de repente, colocar em prática. E não é indo em lugares, é agindo, é todo dia, em todo momento, porque isso está vibrando dentro, né? Então, é essa transformação que nós somos chamados a fazer. Transformação interna para poder agir externa. E chegado aquele tempo, vieram aquelas almas dispostas a dar exemplo a cada um de nós. A tal ponto que hoje muitos não compreendem por que Jesus, né, fez da maneira que fez, porque ele, sabendo que Judas ia trair ele deixou, porque estava tudo organizado, né? Ele sabia perfeitamente daquilo que ele ia fazer, a tal ponto que ele mesmo escolhe a Páscoa, né, dos hebreus lá, né, que foi a saída do povo do jugo egípcio, né? Que a Páscoa é passagem. Então eles saíram de um estado de escravidão e foram para uma questão, né, de um povo liberto, né? Que também tiveram lá os seus problemas, enfim. Mas, na realidade, Jesus, não que ele orquestrasse tudo isso, mas ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai. Lá na ressurreição de Lázaro, por exemplo, está escrito no Evangelho. Quando eles avisam Jesus da doença de Lázaro, ele diz, não, a doença de Lázaro é para a glória do Filho do Homem. E eles ficam mais 2 dias onde eles estão. A tal ponto que eles chegam no túmulo 4 dias depois. E aí Marta e Maria não querem nem deixar tirar pedra, porque eles já tinham medo que ele já tivesse até estourado, né? Pela umidade e pelo calor. E aí Jesus diz, não, tira a pedra. E aí diz, Lázaro, levanta-te e anda. E o cara sai. E não sai ressuscitado, né? Sai vivo. Sai vivaço. E aí é que tá, né? Então, e tudo tem explicação. Tudo tem explicação. Mas se tu não entende as horas, como é que eu vou te explicar? Que nem Jesus falou para Nicodemos, né? Sim. E eles estavam falando da reencarnação. Da reencarnação. Do nascer de novo. Do nascer de novo. E aí o Nicodemos diz, mas ninguém pode fazer o que tu faz, Jesus, se Deus não estiver nas costas dele. Aí Jesus, sim. Jesus diz, é imprescindível que nasçais de novo para ver o reino dos céus. Né?
E aí Nicodemos entende, aí ele diz, mas como é que isso pode ser? Um homem velho entrar de novo? E aí Jesus dá mais uma explicação, e nem assim ele meio que não entende. E aí Jesus diz, se quando vos falo das coisas da terra, que é uma lei natural, tu não entende, quanto menos tu entenderia as coisas do céu, né? É porque aquele povo lá, eles até acreditavam na vida após a Sim. morte, mas eles não entendiam como é que o processo se dava, como é que se tu retornava ou se tu ficava em algum lugar, Não, mas e hoje faltava o não, entendimento, né? hoje não está muito Não, diferente. porque hoje é tudo Hoje interesse. é um céu e inferno, e uma vez era um temeroso, e hoje é negociável. Vê, mudou um monte, né? É. Uma vez o céu e o inferno era uma coisa de mérito ou medo, pavor, né? Então, por isso que nós íamos na igreja, fazia tudo e tal, porque está certo, foi uma época necessária, né? Ainda hoje existem em outras linhas, em outros povos, isso vivo, né? E hoje não, hoje tudo ficou, como é que é? Ficou bem mais fácil, né? Hoje existe uma lógica de raciocínio que ela Que é só derruba muita direitos. coisa. É, tu só tem direitos. Então tu tem direito ao céu, com certeza. Com certeza. É, porque a gente Tu sempre tem. olha para baixo, Só né? sabendo que ele existe, eu acho que tu já tem direito a ele. É, a gente olha sempre para baixo, olha sempre a nossa comparação sempre é com os Porque que fazem menos. essa questão ciência, essa questão estrutural, essa questão na casa do Pai existem muitas moradas, que são palavras de Jesus, isso tudo deixamos para os outros. Eu só estou interessado em viver o meu inferninho e ir para o céu. É, Não tem as lógica. palavras dele são bonitas para serem lidas e replicadas, mas não para ser vividas. A impressão que se tem é essa. Sim, Né? porque tu Nós vive não, um inferno, nós não trazemos para dentro. tu vive um inferno e tu quer acabar indo para o céu? Continua fazendo as mesmas coisas, Sim. agredindo de todas as formas o mundo em que tu vive, para não falar do outro, né? Vamos ampliar, e acha que está fazendo certo. Então, Sim, julgando, não dá, julgando, né? julgando a obra, julgando o pai, julgando o irmão. Pai que eu digo o Criador, né? Então, realmente fica um pouco difícil. Mas hoje, por isso que Jesus veio daquele jeito. E por isso que os espíritos vieram daquele jeito, Uhum. né? Os livros ali vieram daquele jeito. Ou seja, dando colocando um degrau evolutivo. E o interessante é assim, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Porque poucos querem atender o chamado, né? Exatamente. Não é que Que vai chamar, vem inclusive, todo mundo e tu separa. Não vem ninguém, né? que inclusive tem uma parábola, né? Tem lá a parábola do festim de núpcias, Uhum. né? Que manda chamar todo mundo, e aí um está atrás da casa, outro atrás do cachorro, outro atrás da galinha, outro atrás dos problemas dele, e ninguém vai. Aí ele manda chamar de novo, ninguém tem interesse, ninguém vai. E quando está lá o festim, né? Todo mundo lá, os convidados, tem um que entra e que não está vestido. E aí o noivo chega e diz, Tchê, como é que tu entrou? E ele não responde nada. E ele diz, atai-os, né, de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Porque ele não estava vestido, porque ele não viveu. A limpeza espiritual, Exato. né? Não estava apto a estar ali. O corpo espiritual dele não atendia o ambiente em que o noivo se encontrava, que é Jesus, e a noiva, nessa configuração, somos nós. Né? Quem nos faz o convite... O casamento, né? Das Exato, duas partes. exatamente. É um casamento Uma união. do servo com o Senhor, onde que o servo, filho, nós, irmãos, temos que fazer a vontade do Pai, em uníssono. E essa parábola é interessante pelas as imagens que ela traz, né? De roupa nupcial, de muitos chamados, porque essa aí é o tipo de parábola que se lê e não se entende. Mas no Evangelho tem a explicação aqui, no Evangelho Espírita tem o significado dessas palavras. Exato, e para nós, que digamos assim, que vamos um pouquinho mais fundo, né? E até a nível racional e de ciência, a gente tem que compreender que nem uma vez nós já falamos, né? Numa palestra, eu falei, aí tinha lá 70, 80 pessoas na palestra, e aí eu falei do céu e do inferno, né? E aí eu disse que com certeza todos nós que ali estávamos,
todos iríamos para o céu. Aí todo mundo ficou aliviado, né? Ufa. Aí eu digo, tá, mas vocês já pensaram que o céu é isso aqui? Então não vai ser o céu. Vai ser esse mesmo inferno Vai que a ser o gente mesmo vive. inferno que a gente está vivendo. É. Então, não, aí nós imaginamos uma coisa que não existe, né? Então, com certeza, uma pessoa boa de bem, ela deve ir para um lugar, né, onde que ela não tenha a influência dos maus, para começo de conversa. Mas Jesus, Cada um segundo suas obras, sim, ou há muitas moradas, né? que é uma isso questão significa também. meritória. Se tu fez, tu tem o mérito. Se tu não fez, tu tem o desmérito. Então, se tu tem o mérito, tu vai para aquela morada. Se tu não fez, tu vai para uma outra morada, que é o que os Espíritos ensinam. E que é o que Jesus fala naquela outra parábola do rico glutão e do pobre Lázaro. Uhum. Porque quando o Lázaro está lá no colinho de Abraão, né, sendo consolado, o rico está lá em tormentos, no inferno. E aí o rico pede, pai Abraão, manda aqui Lázaro. Ele diz, negativo, querido. Ele diz, né, não tem como, e a mais do mais existe um abismo, onde que tu que está ali, tu não passa para cá, não. Não tem Não como. é pelo fato de gritar e saber que céu existe. E o interessante dessa visão espiritual é que ela acontece aqui também. Sim. Porque nós não estamos por acaso em determinados locais, nós estamos aonde é o local que nós temos que atuar, onde nós temos que agir com a vestimenta que nos é necessária, cabível, e com os contatos, com as relações necessárias para desatarmos alguns nós e aprendermos o nosso sentimento. E mais puro. Jesus usa exatamente essa data pela questão da passagem. Uhum. Né? Porque ele não estava morrendo. Ele só estava retornando à casa do pai. Um grande número de pessoas ali, né? Sim, aí Testemunho. ele até fala pro bandido, não, o ladrão que estava no lado dele, diz, aqui de um pouquinho nós já Tamo junto. estamos se encontrando. Entende? Então, tudo isso foi organizado de uma maneira para que nós tivéssemos modelos evolutivos. Agora, a questão de tomarmos as nossas cruzes e seguirmos, aí é uma história totalmente diferente. Por isso que a gente nem se interessa, né, nessas questões até lúdicas, né? Que tem ali o filme Allan Kardec, tem o filme Nosso Lar, tem o filme de Divaldo, tem um filme fantástico que é documentário até, daquele que fazia operações. Não o Dr. Fritz, o... Sim, que ele incorporava o Dr. Fritz lá. Sim, mas o nome é Predestinado, acho que é. Um filmaço. Uhum. E história. E digo... E está saindo um novo agora, acho que esse mês. Exato. E aí, então, e até naquele, eu assisti. Ele fez cirurgia no seco aquele grande comedista lá, o Chico não, é um comediante da Globo, já faleceu, Chico Anísio. Ele operou a catarata do Chico Anísio no meio de todo mundo. Que até os caras ficaram... Não, ele não operou a catarata do Chico, ele botou uma agulha na garganta do Chico. Uhum. Cara, se tu vê isso, tu tá apavora. E não é o Fritz, como é que é o nome do cara? É o Arigó? O Arigó. Tá, o Arigó era a pessoa, o Fritz era o espírito. Exatamente. José Arigó. Não, e aí ali na frente de todo mundo, ele pega uma agulha de uns 10 centímetros e finca na goela desse que eu acabei de falar, esqueci agora, do Chico, né? E o cara não sente nada. O filme mostra relatos gravados ao vivo. Exato. Além da parte filmada, a Exato. parte do filme, tem a parte histórica que tem. Isso tem fotos, tem um museu dele que mostra tudo isso. E é recente, isso aí é uma coisa agora, anos 70. É aquilo porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quem se escolhe é a própria pessoa, né? Porque nessa questão de filmes, né, a gente vê... Hoje nós vamos ver cada vez mais essa questão da inteligência artificial manipulando realidades, né? Então vai ser cada vez mais difícil
de tu saber o que é real e o que não é. Por isso que às vezes a tua realidade é uma questão específica. Por isso que tu tem que ter um ponto de análise relativamente bom, né? Porque às vezes que céu, né? Tu idealiza, né? O que a gente idealiza como céu? Né? Nós vamos morrer, vamos ficar lá no cemitério esperando a ressurreição, que são promessas que tem por aí. Tá, mas digamos que eu não queira esperar a ressurreição, que eu vá para o céu, como é que vai funcionar isso tudo? Do que eu estou esperando encontrar, né? Essa passagem que todos nós fizemos, né? Por isso da questão da base, né? A base ela tem que enfrentar a razão de forma aberta, porque não adianta eu imaginar uma coisa ilusória que não tem fundamento. Então eu imaginar um céu que eu não vou encontrar, por que não tem fundamento? Pela tipo de vida que eu levo. Eu não tenho similaridade com esse céu que eu imagino. Então é nisso que a gente às vezes bate muito, né? Vamos voltar para a realidade. Aqui é o nosso campo de prova. O que eu estou fazendo? Como é que eu estou ensaiando para aquele futuro que eu espero? Ele vai ser, tudo obedece uma sequência, uma lógica, de novo, né? Algo que não muda, não existe mágica. O fulano não fez coisa nenhuma e vai receber de braço aberto o bem bom. Mas esse bem bom também a gente tem que reconfigurar ele, porque também é bem diferente do que a gente imagina. Né? E outra, né? Que é toda uma questão construtiva. Se tu não tem como tu construir uma casa, se tu não tem os alicerces. Tu não pode começar uma casa pelo teto. Né? E muitas vezes a gente acha que pelo fato de né, a gente faz o que bem interessa. Mas é difícil. Porque essa questão sensível, espiritual, tem que ter uma base de conhecimento. Por isso que tem que estudar. Por isso que tem que, né? Nós, por exemplo, nos nossos cursos, nós utilizamos um sistematizado, que é um processo de leitura, um processo de estudo, um processo de correlação, para que tu possa compreender, para que possa te dar insights de tu sair daqueles quadrantes antigos, né, Páscoa, e tu passar para quadrantes diferentes, mas todos eles carecem, precisam que tu entenda. Então, de nada adianta tu pegar ali o livro dos Espíritos ou o Evangelho é mais simples, tu pegar e não entender, ler por ler. Vou começar a querer ele lá na frente. Querer ele lá porque a primeira parte dele é sobre Deus. Então tu tem que fundamentar quem é Deus para depois se começar a fundamentar o resto. Esse ensino que tu falou do sistematizado, ele é como uma pirâmide invertida, ele é gradual. Tu começa fazendo o conhecimento pequeno e ele vai ampliando o teu entendimento sobre. Sim, vai te dando uma isso. base. Porque senão a gente quer saber às vezes os ET e não sabe os humanos. E o interessante dessa base é que tu constrói. Não é a igreja, não é Paulo, não é Pedro, não é Ademir lá na Casa Espírita, não é o Divina Luz. É tu que constrói o reino de Deus dentro de ti. E o que te mantém vivo é essa construção do reino. Que aí tu te identifica com o reino, porque o reino é eterno. Né? E tu te identifica com ele e tu é parte dele. Só morre, né? Jesus fala da segunda morte, só morre aqueles que verdadeiramente não acreditam, que verdadeiramente não atendem à lei. Não participam, né? E não atendem à lei, porque existe uma lei natural. Né? Porque o bem faz bem. Né? O que é necessário. Poucos realmente se comprazem no mal. Claro, eles se comprazem por um tempinho, né? Ele é muito temporário, ele é muito mas fugaz. quando alguém fizer isso para eles, eles vão ver, mas para te ver como o mal ele é uma anomalia. Uhum. Ele não é uma, como é que a gente poderia dizer, uma coisa inerente, né? O mal é uma anomalia, né? Um desvio, né? E o bem é inerente. Essa é a verdade. O bem ele está dentro.
E o mal é uma criação tua pela força que te foi dada como filho, né? Dentro de um processo imenso que se chama criação, né? Vai lá no Evangelho. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Meu Deus. Isso aí que tu abriu o calculado, né? Porque muitos chamados e poucos escolhidos. Não, e o subtítulo também, né? Deu o que nós falamos de uma certa forma até agora. Que é no festim das núpcias, né? A primeira parábola que começa é com festim. A parábola é do festim de núpcias, né? Ó, o rei entra em seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a roupa nupcial? Né? E esse homem permaneceu mudo. Por que permaneceu mudo? Porque todo mundo tem consciência do bem e do mal. E faz o mal né? por rebeldia. Por rebeldia. E não adianta tu argumentar. Está transparecendo de ti quem tu é. Sim, porque ele não estava vestido, né? Bate uma foto da aura, tu vai ver quem mora ali dentro, né? É uma bioeletrografia. Vai lá, bate a foto, nós vamos ver quem está ali dentro. Mas é tudo gente boa. Então o rei disse aos seus servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos chamados e poucos escolhidos. E então tem explicação que diz: o incrédulo sorri desta parábola, né? Por quê? Porque não entende. Porque não entende. Historinha para criança. E está falando de nós. E aí hoje ele abriu especificamente no muito se pedirá a quem muito recebeu. Aquele que muito recebeu. Isso também é interessante. Eu acho que ele vai ler Tem duas partes evangélicas, né? É. São Lucas e São João. Primeiro São Lucas. O servidor que soube a vontade do seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. E agora São João? Não, só segure um pouco. São João ele repete, eu acho. É parecido. É que o problema que a gente vem... O problema todo da humanidade, nesse nível que nós estamos hoje, é que tudo vem de uma questão errada, tu entende? Porque olha o que Jesus diz aqui no início. Ó. Ele diz: o servidor que soube a vontade do seu senhor e todavia não estiver preparado e não tiver feito o que ele esperava dele. Então, são duas perguntas básicas, né? Quem que tu é e quem é Deus? E nessa correlação, tu e Deus, como é que é o negócio? Deus é o Senhor e tu é o servo. Tu está aqui para servir. Tu está aqui para ser, né, um instrumento da vontade do Pai. E hoje é totalmente o contrário, né? É uma turma de aventureiro, uma turma de jaguara, né? Que nós não somos diferentes, eu me enquadro, que toma a dianteira e que engana todo mundo, que mente, que diz: tu tem que fazer assim, que eu te garanto o céu, que tu tem que fazer aquilo, que eu vou fazer o outro. Então, por isso que isso tudo... É assim. Exato. Por isso que isso tudo, para quem se prende nisso, preparai-vos, porque isso aí tudo vai ruir. Só vai sobrar uma coisa. Está ruindo todo dia, né? E vai ruir, não vai sobrar pedra sobre pedra. E só vai sobrar uma coisa: a tua verdade. O que está escrito na lei? O que tu fez? O que está escrito na lei? Aí vai dizer: não, mas o pastor. Não, mas o... Aí é o problema dele. Sim. Porque a primeira coisa que ele diz aqui... E burro aqui, tu que seguiu naquele bocó. O servidor porque o que próprio sabe Jesus... a vontade do Senhor. Sim. Sabe. Por quê? Porque ele tem conexão. Aí ele vai dizer: burro tu que seguiu o cara, né, cara? Por que tu escolheu ele, não escolheu o outro? Exato. Porque o que está dentro de ti? Que era o caminho largo, né? Mas o servidor que sabe, que é olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Coisa que nós não temos interesse. E por isso que o próprio Jesus diz: são cegos que conduzem cegos e ambos cairão no precipício. Por quê?
Porque os caras que estão na dianteira são cegos, e nós que estamos indo atrás deles somos mais cegos ainda, porque levamos a nossa esperança na mão deles. E eles manipulam a verdade, manipulam o conhecimento, né, para continuar nos, não digo escravizando, mas quase, né? Pelo interesse deles, nós continuamos Massa de manobra. fazendo o que eles... Mas, pela nossa ignorância, nossa invigilância, nós permitimos que eles atuem dessa forma, né? Então, são responsabilidades, cada um na sua responsabilidade diferente, né? Sim, por isso que um dos temas, né, do lado do Livro dos Espíritos é a lei do progresso. Uhum. E por isso que dentro da lei do progresso, esse circo está acabando, né? O espírito cairá sobre toda a carne. Então, o conhecimento que foram os espíritos, né, que trouxeram a nós, esse conhecimento ele liberta. Então, tu não te torna mais escravo de um sistema, mais escravo de uma situação. Tu te torna escravo da tua própria consciência. E aí, então, a tua consciência, ela vai em conexão com a consciência maior e com a consciência, né, da espiritualidade que nos ampara, que nos assiste. Tu não faz mais muito a tua vontade, sim, tu fica dentro de um conjunto evolutivo que requer a prática de determinadas coisas que nem lá atrás era não, 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 mas que nem isso nós não conseguimos fazer. Uhum. A gente vai Burlando. adequando, de acordo com os interesses, com os argumentos, né? A gente acaba se especializando em ajeitar para nossa visão, vamos dizer assim. Então, Mas olha que interessante, ó. O servidor que soube a vontade do seu senhor, então esse vai pagar mais ainda, né? Uhum. Porque ele sabe, tinha consciência. ele tinha certa consciência. Mas no fundo, todos têm consciência. Uhum. Ó, Todos estão nessa. eu adoro essa aqui. De João. Essa segunda aí, ó. Olha as palavras de olha o que Jesus diz ali agora. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora que dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Que legal, né? Por isso que nós estamos fritos na simplicidade de Jesus. Conheceu ele, tu não pode mais negar. Nós estamos fritos na simplicidade dele, né? Porque eu vim a este mundo prestar um julgamento. Né? Ele veio separar, né? Ele veio ao mundo para separar as coisas do mundo. Nós somos seres eternos espirituais. Nós não somos seres materiais de 70, 80, 90 anos. É uma estrutura muito maior, né? Então, e aí ele vem para prestar um julgamento que é, né, abrir os olhos para que todos vejam. Mas tem muitos interessados que não querem. E grande parte do que a gente sempre lê são palavras de Jesus, mas uma grande parte são atitudes, são feitos, são ações dele, porque tudo que ele falava, ele fazia. Então, esse julgamento que ele vem trazer é a postura, né? Olha aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo. Sim, porque nesse julgamento que é radical, ele diz, né? Eu não vim trazer a paz. Uhum. Eu vim trazer a divisão. Porque a paz é aquela comodidade Claro. que eu quero de ficar sem fazer nada. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a divisão. Porque onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, lá vim separar sogra de marido, marido de filho, pai de filho. Aí tu diz, pô, mas então o que o cara está pregando? Aí ele diz, aquele que não deixar sua casa, seu boi, né, a sua esposa por amor a mim, não tem direito de mim. Ou não vai entrar no reino dos céus. Então quer dizer, o que o cara está falando? Tu ama mais. Né? Então, o que ele está? Ele está falando exatamente isso, da questão do desapego, né? Essa questão de verdadeiramente compreender o que é material e o que é espiritual. Né? Eu vim a este mundo para prestar um julgamento e quanto quero que ele se cumpra. E esse julgamento vai se cumprir agora. Está se cumprindo, né? Porque nós amando mais os nossos interesses e cada vez mais materialistas, olha a que ponto nós estamos chegando, né?
a ponto de jogar uma bomba atômica no outro para defender o que é meu e morrer os dois. Uhum. E ficar tranquilo, se eu matar milhares de É, pessoas, eu estou eu fiz a garantido. coisa certa. Eu estou garantido. Estou garantindo o meu. É. Baita hipocrisia. É crianças, né? Por isso que eu digo. E o interessante nisso tudo, Antônio, é que nós estamos dentro desse contexto. Uhum. Porque nós alimentamos, né? Não, e Quando não estamos fazemos. dentro desse contexto onde que também ali existem almas que elas não vão numa oportunidade só aprender, tu entende? Uhum. Elas não vão enxergar, né, numa vida. Não, é um processo, né? É um processo. Então a gente vai viver tudo isso. Por isso que quando Jesus está na cruz, né, acontece, ele diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. E hoje em dia é assim. E nós deveríamos agir assim. Né? Perdoa, porque ele não Perdoar sabe o que sempre. ele faz. É. Ele não sabe o que ele está fazendo. Porque se ele soubesse, ele não faria. Por isso, da passagem, né, da Páscoa. Né? A libertação, o Exato, renascer. Exato. O Nós renascer é mais espiritual até do que o reencarnatório, né? Porque se nós não É. começamos a renascer espiritualmente, matar o homem velho, é né? encarnação atrás de encarnação repetindo Sim. atitudes, então E tu é vai necessário. repetir, e tu vai repetir. Por isso que às vezes nós temos uma coisa assim, ó. Eu até sou. Posso dar um testemunho, que nem diz outro, né? De quanto nós somos resistentes às mudanças, tu entende? Né? Eu fiquei, por exemplo, 36 anos num lugar. Então, a mudança, é uma coisa sofrida, entre aspas. Mas ela é altamente salutar. Porque ela te tira de um ambiente que tu já conhece e te leva para outras situações. Aí tu vai dizer, não, É um mas desafio. melhorou ou piorou. Não importa. É uma coisa diferente, é um desafio, uma coisa nova. E é necessário. É uma coisa que tu nunca viveu. Mas se fosse por mim, Sim. eu estava 1000 anos lá. Não, a gente a gente 1000 anos. a gente finca os pés nos lugares e tem dificuldade para mudar. A gente olha para tudo e quer mudar tudo. Tudo. Quer que tudo se mude. E às Mas vezes aqui, até eu brinco, né? Não sei se falei aqui na rádio do filme lá do O Pirata do Caribe, que o pai do pirata lá o Jack. do Jack, o pai do Jack ficou cuidando daquele barco. E ele cuidava tanto daquele barco que ele se tornou o barco. Aham. A tal ponto que quando o Jack entra no barco, né, ele olha assim para uma parede do barco, ele está todo cheio de craca, e no meio dessas cracas está o pai dele. Então, o pai dele se tornou o barco, né? E às vezes eu digo isso, nós fizemos isso. Nós nos tornamos aquela craca, né? Aquela coisa imóvel, aquela coisa perene. Parada. Ali, e não mudamos. Que tá é que nem a gente diz, agregando só tu convida porcaria. pessoas e diz, lê um livrinho aí, pá. Não. Isso aí. Aí tu diz para outro, faz. Não, eu já sou formado nisso, já tenho canudo naquilo. Tá bom, então. Fica cuidando lá o teu navio, seja a craca daquele teu navio lá, e não isso cabe para todos nós. Sim. Nós somos iguais. Eu sou igual. A tal ponto que eu falei que se não tivesse acontecido esse evento, eu estaria lá por 1000 anos. A gente se acomoda fácil. E às vezes essas transformações, elas são necessárias. Por isso, da comemoração, né, que Jesus usa exatamente a passagem, né, do povo hebreu para ir para a cruz. Porque ele poderia ir qualquer outro dia. Uhum. Porque na realidade, naqueles dias, era a festa. Era a festa. E Jesus vai para Jerusalém na festa. E os caras tiveram que apressar a morte dele, obedecendo o ritual da festa deles, porque não podia ser depois. Sim. Então tinha que condenar e matar logo, Logo. porque depois senão ele escapava. Sim, porque é tal ponto que metem ele na cruz na sexta, né? E no domingo ele ressuscita. É porque eu acho que 3 dias depois. sim, mas eu não me lembro o que a lei judaica falava sobre a questão. Tu não podia matar nenhum prisioneiro depois eu acho que depois de que cai o sol da sexta-feira. Por isso que ele foi crucificado ali meio-dia, né? Vararam a noite, né? Isso a tu não te condenação lembra toda. nada? me perdoe. Amados irmãos.
Isso não nos lembra nada. Eles estão todos por aí. Jesus diz, essa geração, ó, eu estou olhando para a TV, pro lado lá, essa geração não passará até que tudo aconteça. Uhum. Ou seja, essa galera está tudo por aí. Sim. Tá. Estão todos por aí. Ajudamos a erguer a cruz, Com nós. xingamos, É. condenamos, falamos mal. E estamos por Não aí. demos de ombro, não demos nenhuma satisfação. Porque se nós fosse anjinho, nós já teria vazado, né? Nós seríamos muito melhores, né? Sim, já teria. E nós já teríamos arrumado um lugarzinho É. mais tranquilo. Seríamos né? diferentes. Nós estamos num caldo igual. Então, por isso que muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, às vezes, eu falava isso hoje de manhã. Hoje de manhã eu falava isso. De tipo assim, ó. Como é ruim saber das coisas, né? Como é ruim tu te espiritualizar às vezes. Porque Fica tu sem escolha. Não, e tu fica mais sensível. Sim. Tu passa a enxergar, né? E de repente, se tu não enxerga nada, aquilo, que nem eles dizem, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, Uhum. né? Então, se tu não enxerga a traição, tu não sente nada. Se tu não enxerga, né, aquilo que está ali fora, tá tudo certo. Então, às vezes, seria quase vantajoso tu não enxergar nada para não sofrer. Porque, às vezes, vendo tudo aquilo que a gente vê, né, e não fazendo nada, aí que está o verdadeiro sofrimento. Porque muito se pedirá aquele a que muito foi dado. É que nem várias vezes a gente já pensou e já repetiu isso. Ah, como eu gostaria de ser criança. Porque a criança brinca, praticamente não tem responsabilidade e a vida é agradável, todo mundo faz por ti. Sim. É ótimo ser criança. Só que se tu ficar criança eternamente, vamos dizer, tu nunca vai ter as alegrias que a fase adolescente, a fase jovem, a fase adulta vão te trazer. Porque, óbvio que tu tem mais capacidades, tu cresce, tu amplia tuas capacidades e tu atua, e o atuar de forma correta, Sim. ele te beneficia, ele te dá o bem-estar. Então, Porque não tem enquanto como, né? criança, entre aspas, né, tu tem a segurança do amparo, que era essa segurança mentirosa, né, até o dia de quase os dias de hoje, que eles nos passaram. Crianças espirituais, Uhum. estou falando. E agora não, tu entra na adolescência, tu tem que escolher. Mas a partir do momento que tu escolhe, tu te torna responsável. Mas tu tem o mérito da escolha. Né? Tu não passa a ser conduzido como tu era no tempo de criança, amparado. Né? Então, esse tempo de criança espiritual acabou. Está acabando. E o acabando. crescimento, a maturidade espiritual, ela te permite fazer escolhas cada vez mais embasadas, com mais subsídios, então, melhores escolhas. E quando eu digo está acabando, a gente diz assim, não, isso aí vocês estão inventando e tal. Está acabando a nível global, a nível de planeta, a nível de humanidade. Porque é um só pastor e um só rebanho. É Deus e o resto tudo irmão. Uhum. E as leis têm que ser aplicadas de uma forma equânime em todos. Então, toma um pouquinho longe ainda? Sim, bastante sofrimento pela frente, até aprender. Mas nós vamos chegar logo, logo ali. Os que acordaram, né? Perdoar até 70 vezes 7 vezes, fazer a tua parte e tal, os que estão acordando, né? E os outros, né? Plantio livre, colheita obrigatória. Mas o interessante é que nós estamos todo mundo junto, lá do joio e do trigo, né? Queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Deixa que cresçam juntos. Justifiquem. Claro que aí vai lá, aí tu levantou o final do coisa. Que os justos se justifiquem e que os iníquos continuem, né? É bem diferente. É porque quando... Continuar na suposta, né? é dar sequência. Uhum. Justificar-se é ser. É fazer, né? É ser. É bem diferente. Eu ia dizer que na alegoria de se apresentar e prestar contas, tu não vai dizer, eu não fiz porque tinha 3, 4 lá que me atrapalharam. Tu tem que dizer o que tu fez. Sim. E se tiver dificuldade, se tiverem 3, 4 atrapalhando e tu fez pouco, ótimo. Porque mais difícil mais meritoso é o que tu fez, então. Sim. Mas não adianta
justificar o talento enterrado. Por isso da passagem, né? Por isso dessa questão que no próprio Evangelho, o próprio Jesus fala nisso. Todo sacrifício é agradável ao Senhor. Então, quer dizer, todo sacrifício é o sacrifício moral, é o sacrifício carnal, é o sacrifício físico, digamos assim, em prol a uma questão espiritual. Uhum. E hoje nós estamos nos entorpecendo cada vez mais nessa questão da matéria, né? Ou seja, nós não estamos nos sacrificando de lermos um bom livro, de atendermos alguém que nos pede, de fazermos alguma coisa pelo outro. Nós estamos nos enclausurando nesse mundinho temporal, porque ele vai ruir tudo, né? Porque tu está construindo essa casa em cima de um areião. É a metáfora da porta estreita, né? É. Sem sacrifício, as coisas não acontecem de forma Fazer positiva. esforços para entrar pela porta Esforços, estreita. Fazer Porque esforços. não é simplesmente... Não, conhecer, porque conhecer tu cai nisso aqui, Sim, a consciência te queima. Uhum. Né? Então, por isso da questão sacrifício. E um dos primeiros sacrifícios e os mais difíceis, que inclusive existe aqui nos livros, né? Não é a caridade material. Que a caridade material, que até é poucas vezes, né? Que precisa. E que precisa, Mas é um dos mais fáceis que tem. Porque tu dá o que está te sobrando. Exato, é um dos mais fáceis que tem. Agora, a caridade espiritual, essa realmente Essa é exige. pedreira. Né? É tirar daquilo que tu tem para dar para aquele que não tem. Fazer aquilo que tu gostaria que te fizesse. Nós estamos estouradaços, ainda que tu viu o tempo, porque senão, às vezes, a gente vai longe. Um grande abraço, fiquem com Deus, que a Páscoa seja verdadeiramente uma passagem, né, a todos nós, e que a gente possa galgar, né, valores maiores através do bem que cada um faz, através de uma visão diferenciada que a vida nos dá. O recado é sobre Páscoa, né? Essa grande oportunidade que a gente tem de ressignificar em nós várias questões que nós repetimos ainda de forma cômoda e que precisamos mudar, precisamos nos reajustar. Isso é constantemente, não é uma coisinha que eu tenho que fazer para o resto da vida. É todo dia eu preciso tirar um pouco das minhas arestas para me tornar um espírito melhor. Obrigado a todos e uma feliz Páscoa.